Gálatas 6, de 11 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se orgulharem de vós em rituais físicos. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação. Queridos irmãos, temos ao longo dos domingos estudado este capítulo 6. As mensagens estão gravadas, estão no YouTube, estão no site da igreja, para que você, se perdeu as anteriores, possa acessá-las, ouvi-las e aprender a palavra de Deus. Pois bem, nós estamos estudando as últimas exortações, as palavras finais e a despedida. Paulo escreveu para várias igrejas da região da Galácia. Quem quiser saber quais são essas igrejas que pertenciam à região da Galácia, quem são os Gálatas, leiam o capítulo 13 e 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Naquela primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé visitaram várias cidades, evangelizaram, plantaram igrejas, foram perseguidos, sofreram, fizeram o percurso inverso e voltaram para Antioquia, a igreja que os enviou. E lá relataram tudo quanto Deus havia feito pela instrumentalidade deles. Portanto, as igrejas da Galácia são as igrejas descritas nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Quais são os últimos mandamentos, as últimas recomendações e exortações? A primeira delas nós consideramos: se algum irmão ou irmã, e o apóstolo Paulo não menciona o tipo de pecado, se foi mentira, se foi falsidade, se foi adultério, se foi maledicência, se foi roubo, o que quer que seja. Ele não mencionou o tipo, mas se um irmão ou uma irmã for pego em flagrante no próprio ato da desobediência a Deus, o dever das pessoas genuinamente espirituais é restaurá-la, fazer com que elas voltem a ser o que eram antes de enfraquecer, antes de ceder à tentação e antes de cair no pecado. Esse é o dever. Pessoas espirituais evidenciam que são guiadas pelo Espírito, que são cheias do Espírito e que o Espírito nelas produz o seu fruto, agindo de modo espiritual. Pessoas espirituais, quando flagram uma irmã no pecado, não pegam o celular e divulgam, não vão para uma linha de transmissão de WhatsApp e tornam público, não vão para redes sociais tornar público, mas, por amor, abordarão aquele irmão e aquela irmã com espírito de mansidão, de humildade, de amabilidade e de gentileza, para restaurá-lo, para restaurá-la. E a palavra de Deus nos exorta: cuida de ti mesmo, porque este irmão
pego no pecado, esta irmã pega no pecado, foi produto de ter cedido à tentação. Não só a tentação externa que vem de Satanás, mas a tentação do próprio coração. Porque Tiago nos ensinou que cada um é tentado quando seduzido e atraído pela cobiça do seu próprio coração. Então, ajude aquele irmão, aquela irmã, a voltar a ser o que era, antes de ter enfraquecido e caído no pecado. Segundo, levai os fardos uns dos outros. Todos temos fardos. Eles são pesados, são difíceis de serem levados sozinhos. Levem os fardos uns dos outros. Ajudemo-nos mutuamente. Não sejamos orgulhosos. Admitamos que são fardos pesados. Aceitemos ajuda. Não nos isolemos. Não nos afastemos da igreja, da comunhão dos santos. Precisamos de socorro para levar os nossos fardos. Na vida tem muitos golpes, muitas decepções. Não é como eu tenho dito, por exemplo, um divórcio. Uma pessoa divorciada sofre muito. O divórcio machuca todo mundo, fere todo mundo, atinge todo mundo. E então, estar ao lado de quem está sofrendo a dor, estar ao lado, acompanhando em oração, chorando com aquela pessoa, ajudando aquela pessoa a não enfraquecer, levar os fardos uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. Cada um também, em terceiro lugar, deve avaliar o seu próprio procedimento. Pare de ficar julgando a vida alheia, avalie a sua própria vida, submeta o seu procedimento, o que você faz, ateste. E se aprovar, apenas agradeça a Deus, mas pare de se comparar com os outros para se julgar mais espiritual, um crente melhor. Compare-se com Jesus Cristo, para que você tenha a certeza de que não passa de um verme, de um pecador digno do inferno e da condenação eterna. Não se gabe diante dos outros se na autoavaliação você saiu aprovado. Dê toda a honra e glória a Deus, porque se não fosse Deus e a sua presença em sua vida e a sua palavra, você não seria firme como é, caso em sua autoavaliação você seja aprovado. Em quarto lugar, se você está sendo abençoado com o ministério da palavra, então abençoe os pregadores, os pastores, reparta com eles as boas coisas, com aquele que os instrui. O apóstolo está falando da necessidade do sustento daqueles que se dedicam ao ministério da palavra. Pedro e os apóstolos retornaram para o seu ministério, o ministério da palavra e da oração. Devotaram-se a este ministério, porque o ministério que haviam abraçado, que não era o deles, de ajudar os carentes, estava tomando tempo e tirando tempo daquilo que era a missão deles. Não era uma missão menor, não era uma missão indigna, não era a missão deles, que era o ministério da palavra. Então, a palavra de Deus diz que aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho, e digno é o trabalhador do seu salário. O quinto mandamento, não vos enganeis. É incrível. Quantas e quantas vezes nós lemos a Bíblia e nós encontramos esse tipo de exortação. Porque o ser humano gosta da mentira. E da mentira que ele conta para ele mesmo. O pior mentiroso é quando eu minto para mim mesmo. E o pior engano é quando eu acredito nas próprias mentiras que eu contei para mim mesmo e eu me deixo enganar por mim mesmo, dizendo eu estou certo quando eu estou errado. Eu tento justificar os meus erros, eu tento explicar a minha falta de caráter, eu tento sempre encontrar uma maneira, eufemismos, tentativas para dizer que eu não sou o que eu sou, quando eu sou. Então pare de se enganar. E a palavra de Deus está dizendo, se você acha que pode passar a perna em Deus, se você acha que pode zombar de Deus, se você acha que pode ridicularizar Deus, você está se enganando. Então pare de se enganar. Deus conhece o nosso coração.
Pare de se enganar. Existe uma lei inexorável, implacável, imutável da agricultura. O que você semeia, você colhe. Se você semeia avareza, você vai colher avareza. Você não vai colher generosidade. Se você semeia egoísmo, você não vai colher altruísmo. Se você não semeia pensamentos puros, a palavra de Deus na sua mente e no seu coração, você não vai ter santificação. Se você não semear atitudes corretas dentro de casa, você não vai colher um lar feliz, estável, em paz, harmonioso, prazeroso de viver. Há uma lei da colheita e da semeadura. O que determina a colheita é a semeadura. E você não vai zombar de Deus, eu também não vou. E direi, está vendo, Deus? Eu não fiz o que o Senhor mandou e só estou colhendo as coisas que o Senhor disse que não me daria. É a lei da semeadura e da colheita, não adianta. Houve um momento que Davi semeou o pecado e ele colheu as consequências. Ele teve uma colheita terrível do seu pecado. Saul semeou a desobediência, o desrespeito para com Samuel, e ele colheu as consequências da sua desobediência e da sua rebelião. Deus não se deixa zombar, ninguém engana Deus, ninguém passa a perna em Deus. Deus não está preocupado com a sua fachada. Deus não se comove com os seus pelos arrepiados na hora do louvor, com as lágrimas que você derrama quando canta. Deus não fica impressionado com a nossa apoteose, a nossa performance espiritual na hora do louvor, o nosso vocabulário evangeliquez. Deus não se deixa persuadir por estas aparências. Deus vê o coração. Ele sabe o que você pensa, o que você sente, o que você deseja. Se você é cheio de maldade, de iniquidade, se você realmente é uma pessoa que nutre no coração o ódio, o rancor, a ira, Deus conhece. Então, ninguém vai colher diferente do que plantou. Então, pare de se enganar. Também, nós não devemos semear, não é, as sementes erradas no campo da carne, de nossa natureza inconversa e irregenerada. Devemos semear no campo do Espírito, para colher vida. E hoje de manhã, nós consideramos também mais uma orientação, e não nos cansemos de fazer o bem. E o pressuposto desta orientação é: fazer o bem cansa. Ah, como cansa. Você faz o bem, ajuda, e muitas vezes aquele a quem você mais ajudou é o mais ingrato, é o que mais te fere. E às vezes quando você precisa, é o que te nega ajuda. E as decepções e as desilusões com as ajudas faz com que muita gente canse de fazer o bem e diga: eu tenho ajudado tantas pessoas e como eu tenho me decepcionado. E muita gente cansa de fazer o bem. Mas o apóstolo Paulo diz: não canse. Se você não desistir, você vai colher. Haverá uma colheita. Todo o bem que você fizer, toda a ajuda que você der, tudo que você fizer por uma pessoa, você está fazendo para o próprio Jesus Cristo. Pode ser que esta pessoa não reconheça, não agradeça, pode ser que você não ouça um muito obrigado, pode ser que durante toda a vida você nunca colha alguma coisa como produto do bem que você fez, mas Deus é justo e Deus o abençoará. Haverá uma colheita no tempo certo. Os agricultores sabem que você não planta hoje para colher amanhã, que entre o plantar e o colher há um intervalo. Tem plantas, árvores que a colheita, digamos, são com 8 meses. É apenas um exemplo. Outros com 6 meses. O fato é que há um intervalo. E o que nós estamos sendo assegurados é que fazer o bem equivale a semear. E nós estamos assegurados de que haverá uma colheita. Todo o bem que você fez, toda a ajuda financeira que você deu a alguém, todo o socorro que você prestou, toda a ajuda, tudo que você fez,
o mínimo, de acordo com as suas possibilidades. Tudo é uma semeadura e haverá uma recompensa da parte de Deus. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos nossos irmãos em Cristo, aos da família da fé, enquanto temos oportunidade. Já tenho dito diversas vezes que já estive com pessoas no leito de morte, dizendo como eu gostaria, eu tive oportunidade de fazer o bem e eu não fiz. Eu tive oportunidade e condições de ajudar, eu não ajudei. Agora eu não tenho mais as mesmas condições, não posso ajudar. Agora eu quero, mas eu não posso. Enquanto você tem oportunidade de ajudar, ajude. Não seja avarento, não seja apático, não seja indiferente. Socorra, preste ajuda, seja solidário. Ame, demonstre que você ame de um modo concreto. Se você sabe que tem alguém que está com a luz vencida e está desempregado, você chega lá e diz, não dá para pagar toda a conta da tua luz, mas está aqui R$50, dá para ajudar. Não dá para eu trazer aqui para você uma compra de um mês, mas pelo menos eu estou te dando aqui alguma coisa por uns 5 dias. Faça alguma coisa. Demonstre amor. Ajude, faça o bem. Você está semeando, você está semeando, você está semeando, e você vai colher. Deus é justo, Deus fará com que nós colhamos. Quem sabe na terra você vai colher. E não tem, por exemplo, um dos grandes prazeres, ver alguém que você ajudou a estudar com um canudo na mão. Você agora deu o anzol, ele vai pescar. Você ajudou alguém a estudar e a se formar. Faça o bem, ajude. Que Deus nos livre do egoísmo, de pensar só em nós mesmos, não é? Isso são as recomendações para o povo de Deus. Agora o apóstolo Paulo, ele diz assim, vede, prestem atenção. Mas esta carta era lida em público. Não havia um texto para cada um, como você tem hoje a sua Bíblia na mão. Alguns dizem, e Paulo menciona, que por conta de um problema, de uma doença, provavelmente em seus olhos, ele lhes pregou a palavra. Quem sabe, ou por problemas de visão, ou para destacar. Eu, por exemplo, quando mando uma mensagem para alguém, eu escrevo tudo com letra minúscula, mas a palavra que eu quero destacar, eu boto toda com letra maiúscula, não é isso? Você deve ter esse hábito, e Paulo está dizendo, vede com que grandes letras eu vos escrevo de próprio punho. Essa letra, se ele até aqui estava ditando para que um escriba registrasse, o que era muito comum na época, agora ele disse, para, me dá a pena, e ele mesmo, de próprio punho, com grandes letras, os escribas eram treinados, e eles conseguiam letra bonitinha, tudo na linha, tudo bem encaixadinho. E quando a gente vai escrever, faz garranchos. Talvez o apóstolo Paulo não escrevia como um escritor muito hábil. Ou ele escreveu toda a carta, é possível, mas agora ele coloca em letras grandes para que ficasse claro que era do seu próprio punho. Não era um falso Paulo. Não era alguém que se passava por ele, era ele mesmo. E ele termina a sua carta dizendo, aqueles que desejam ostentação exterior, vos obrigam a circuncidar-vos. Eles queriam aparecer, eles queriam, como por exemplo, um pastor vaidoso, e dizer, olha, eu batizei tantos, a minha igreja recebeu tantos membros, e estes judaizantes, estes homens que se infiltraram naquelas igrejas, estavam querendo fazer média com Jerusalém, com os líderes judaicos, ou com um setor do cristianismo judaico, ou com os judeus não convertidos. O fato é que eles queriam obrigar aos
Gálatas a se circuncidarem, porque defendiam, em Atos 15 mostra isso, se não vos circuncidardes, não podereis ser salvos. E nós sabemos que absolutamente nada do que se faz, nenhum rito, nenhuma cerimônia, o que quer que faça com o nosso corpo, nunca teve, não tem, nunca terá qualquer poder salvífico. Não tem cerimônia, não tem rito que tenha a capacidade de veicular a graça de Deus. Portanto, nós não cremos em sacramentos, meios através dos quais a graça, a própria graça de Deus se manifesta. Não cremos em regeneração batismal, que o batismo possa promover qualquer tipo de alteração, de mudança e de salvação. Não, absolutamente não. E Paulo diz que aqueles que queriam obrigar os cristãos a se circuncidar era apenas para ostentação exterior, somente para não serem perseguidos por causa da cruz. Porque ao pregar que a salvação é pela graça, por meio da fé, baseada na crucificação do Filho de Deus, para não serem perseguidos pela exaltação de Jesus Cristo crucificado, o que é uma punhalada no coração soberbo do homem, que se gaba do que é e do que faz, para obter mérito diante de Deus, apenas para ostentar, para fazer média, para não serem perseguidos, por reconhecerem que não tem rito e não tem cerimônia, que tenha poder salvífico. Portanto, não faz a menor diferença se você era ou não era circuncidado para a salvação. Então, para não serem perseguidos por promover a cruz de Cristo e Jesus Cristo crucificado, eles se infiltraram e queriam obrigar os cristãos a voltar a se submeter aos ritos judaicos, às cerimônias judaicas. E Paulo os denuncia, no verso 13, nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei. Eles são infratores da lei. Jesus disse em Mateus 23 que os fariseus atavam fardos pesados e os colocavam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos, nem sequer com um único dedo, queriam levá-los ou movê-los. São legalistas que querem oprimir as pessoas com regras e mais regras, e eles mesmos, hipocritamente, não as obedecem. O apóstolo diz, mas querem que vos circuncideis, para se orgulharem de vós em rituais físicos, para dizer, tantas e tantas pessoas se submeteram ao rito e o judaísmo continua prevalecendo, se espalhando e predominando. Pura vaidade. E então, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele deixa claro para nós uma coisa. O cristianismo é uma fé do coração, interior e espiritual, que se expressa no caráter e na conduta. A nossa fé não está baseada, nós não colocamos a nossa fé e a nossa esperança nos ritos. Se você coloca confiança no seu batismo, na ceia do Senhor, no dízimo que você entrega, nos cultos que você frequenta, você está confiando na sua prática religiosa para obter mérito diante de Deus, para que você seja por Deus aceito, recebido, perdoado e recompensado por ser uma pessoa extremamente religiosa. A fé cristã não está baseada no que eu faço para ser salvo. A fé cristã está baseada no que Deus fez e faz para nossa salvação, uma obra interior, uma obra espiritual, uma obra divina, que se externa através de um caráter íntegro, de uma conduta íntegra, que revela uma salvação interior. Aquilo que os homens veem na nossa conduta, ouvem das nossas palavras e observam dos nossos procedimentos,
deve ser uma expressão daquilo que somos interiormente, em virtude do que Deus fez em nós. O cristianismo não é uma fé que é produto das conquistas humanas, das práticas religiosas e dos ritos religiosos. Se você está confiando no seu batismo para ser salvo, você está condenado. Se você está confiando que participa da ceia para ser recebido por Deus, você vai dar com a cara nas portas. Estas coisas não salvam. Não faz o menor sentido. Não tem valor nenhum o batismo para a salvação. Se você se converteu e morreu e não foi batizado, não faz a menor falta. O batismo nunca salvou e não salva. Como a circuncisão, nada disso. Nada que pertence aos rituais e às cerimônias salvam. Por isso João Batista ficou revoltado ao ver fariseus vindo para o batismo. E ele disse: raça de víboras. Ele sabia que quando se tocava fogo no mato, as víboras que lá estavam diante do fogo saíam correndo, saíam dali. E ele disse: vocês parecem cobras que estão fugindo da ira de Deus. E vocês acham que o batismo vai salvá-los da ira de Deus? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira e pensar que o batismo vai salvá-los? Cadê as evidências do arrependimento? Onde está o fruto? A evidência da conversão? Este é um batismo baseado no arrependimento. É um batismo para arrependidos. Não é um batismo para quem quer usar o rito, a cerimônia, como um meio para fugir do castigo de Deus. O batismo não vai salvar ninguém do fogo do inferno. Quem salva do fogo do inferno é o sangue de Jesus Cristo. É Jesus Cristo crucificado. É a vida do Filho de Deus. Ele é o Salvador. Então, pare de confiar na religião, pare de confiar nas práticas religiosas. Elas não salvam, mas elas têm o seu valor. Esta aliança tem o seu valor. É um sinal de que eu fiz um pacto diante de Deus, de fidelidade e companheirismo. Mas se eu não sou companheiro e não sou fiel, isso aqui não vale nada. Isso aqui não me torna fiel e não me torna leal. Só me faz lembrar que eu tenho um pacto que eu devo honrar. É uma lembrança, é um sinal, é um símbolo. Não troquemos o símbolo, não desprezemos o significado pelo símbolo. O batismo é símbolo. Circuncisão é um sinal de um pacto que Deus fez com Abraão, prometendo a ele e a toda a sua descendência uma aliança perpétua, de que ele seria o seu povo e ele seria o seu próprio Deus. Então, quando os homens eram circuncidados, a operação que hoje nós chamamos de fimose, toda vez que o homem fosse fazer xixi, todas as vezes que o homem fosse namorar, todas as vezes que a esposa visse o seu esposo nu, ela ia lembrar: este pênis aberto, por conta da circuncisão, me lembra. E observem que Deus não tem os escrúpulos que nós muitas vezes temos. Isso me lembra, isso é um sinal de que tem um pacto. Deus fez um pacto conosco e tem uma evidência física. Tem um pênis circuncidado que me faz lembrar que eu tenho um pacto com Deus. Já pensou? Já pensou em que lugar? Para muitos, que lugar inconveniente, mas foi o lugar que Deus quis. É um símbolo, é um sinal de um pacto, para você lembrar que tem uma aliança, que Deus fez e que Deus honrará como Deus honrou. Por isso você encontra lá no livro do Apocalipse, gente de todos os povos, de etnias e nações, diante do Cordeiro. Sabe por quê? Porque Deus disse a Abraão: eu abençoarei a tua descendência. Ela será numerosa como as estrelas do céu e os grãos de areia da terra. Sim, uma descendência. E nós somos os filhos de Abraão. Ele é o pai da fé. Um sinal. O batismo é símbolo do batismo no Espírito Santo.
O batismo é símbolo de morte com Cristo para o pecado, ressurreição para uma nova vida. É símbolo, mas não salva, não tem qualquer poder. Por isso o apóstolo Paulo diz: longe de mim, muito longe de mim, orgulhar-me. Eu não me gabarei. Eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim, eu fui fariseu, eu tenho tudo quanto um religioso gostaria de ter, eu tenho pedigree, eu tenho sangue azul. Ele poderia dizer: mas eu não me orgulho, isso tudo não vale nada. Eu não me orgulho do que sou e do que fiz, porque tudo quanto eu sou e tudo quanto eu fiz não pode me salvar. Longe de mim orgulhar-me, gabar-me, acreditar que Deus não tem outro jeito ou outra saída, a não ser me recompensar com salvação. Longe de mim, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, sim, na cruz eu me orgulho, eu me gabo, eu exalto a cruz de Cristo, eu exalto Jesus Cristo crucificado, porque foi Ele e o que Ele fez lá que nos garante salvação pelo arrependimento e pela fé. E isso aqui é uma punhalada no coração soberbo do ser humano, que gosta de se gabar, que gosta de dizer: eu sou, eu faço, eu mereço, o que eu tenho eu conquistei. E é verdade. Se você passou num concurso, hoje tem um bom emprego, você teve que estudar, você teve que se esmerar, você teve que trabalhar duro. É assim. Na vida, de modo geral, é assim. Ninguém tem porque ficou deitado numa rede, mas porque trabalhou, porque estudou, porque virou noites, porque se esmerou, porque deu o melhor. O gado só engorda com o olho do dono. Mais do que diz respeito à salvação, absolutamente nada do que você fizer, ou for, ou se tornar, poderá lhe garantir que Deus vai lhe salvar. Não vai lhe salvar. Suas obras não salvam. O seu ser não lhe salva. Tudo que você é, tudo que você faz, não salva. Então isso é terrível. O ser humano odeia a cruz. Ele persegue a cruz de Jesus Cristo crucificado, porque ele quer dizer: Deus vai me receber no céu. Eu sou bom. Eu já ouvi dezenas e dezenas de pessoas dizerem: não faço mal para ninguém, sou uma pessoa boa. Ela quer dizer: o que é que Deus tem contra mim? Baseado em quê eu não serei salvo? Essa pessoa põe a sua esperança em si, ela se orgulha do que é e do que faz. E quando ela aprende pelo Evangelho que tudo que ela faz e não vale nada, ela se sente insultada, o seu orgulho é ferido, e ela odeia a cruz, e ela odeia Jesus Cristo crucificado, e ela repudia o Evangelho, porque o Evangelho está dizendo para ela: você é um pecador, você merece o inferno, você não é nada, você é um condenado, as chamas do inferno é o teu lugar, as trevas exteriores é o que você merece. E o ser humano odeia ouvir isso. Ele espuma de ódio, porque ele vai dizer: eu mereço, mas ele não merece. Então, do que nós temos que nos orgulhar? Da cruz de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo crucificado. Eu devo exaltá-lo. Ele é puro, santo, feito mais sublime do que os céus. Ele é o Filho de Deus. Ele é santo. Eu devo me orgulhar dele, exaltar Jesus Cristo, o meu Salvador, toda a honra, toda a glória para ele, e para ele crucificado. Por isso o apóstolo Paulo diz: longe de mim. E é por essa cruz onde o Filho de Deus foi crucificado, o mundo
Esta sociedade pervertida, caída, avessa, contrária, inimiga de Deus, de costas para Deus. O mundo, com seus valores e ideologias, o mundo estruturado, organizado de um modo contrário a Deus e a sua vontade. Esse mundo está crucificado para mim, está morto para mim. Esse mundo não me atrai mais, não me seduz mais. Se você ainda gosta do mundo, se você ainda se sente atraído pelos prazeres, pelo modo como as pessoas do mundo se divertem, se você ainda se sente atraído e seduzido pelas ideologias de uma sociedade caída, pecaminosa e corrupta, talvez você não seja uma pessoa salva, porque uma pessoa genuinamente convertida, ela morreu com Cristo na cruz para o pecado, e ela ressuscitou com Cristo para uma nova vida. O mundo está crucificado, está morto para mim. Esse mundo não me atrai, não me seduz. Para mim era colorido, com luzes piscantes. Hoje para mim é preto e branco, não tem atração nenhuma. Nada mais desse mundo me interessa e não me seduz, não me atrai, porque eu encontrei a verdade. Eu tenho uma cosmovisão cristã, eu tenho valores, eu tenho princípios, eu tenho uma fé, eu tenho doutrinas que me nutrem, que me dizem o que é a política, o que é a sexualidade, o que é a vida, o que é a família. Eu encontrei, eu me saciei, eu fui a Cristo, eu bebi, eu estou satisfeito. Rios de água viva. Essa água viva que entrou saciando, também agora virou fonte para abençoar. Mas se você ainda se sente seduzido pelo mundo, é porque provavelmente o mundo não está crucificado para você. Se o mundo está na cruz, está morto, ele não te atrai mais. Você não quer mais saber dele de forma alguma. Quando, pela graça de Deus, adolescente, eu me converti, Deus me salvou, então os meus colegas disseram, você não vai mais viver, porque para eles viver era fazer um bocado de coisa errada, ir para lugares errados, pintar e bordar, ser desonesto, mentir, fazer tudo, não ter limite, dar vazão aos desejos de maneira desenfreada. É assim que as pessoas julgam uma vida feliz. E eu disse para eles, agora que eu estou vivendo, agora, porque eu encontrei Cristo, eu encontrei a verdade. O mundo está morto para mim. O seu batismo tem este significado de morte. E se você se batizou, honre o seu batismo, não compactuando com o mundo. Mas, lamentavelmente, muitos ainda se sentem atraídos pelas coisas deste mundo. E a palavra de Deus diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. A concupiscência, o desejo da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Não ameis o mundo. E ele diz, o mundo está crucificado para mim pela cruz de Cristo, e eu estou crucificado na cruz de Cristo para o mundo. O mundo morreu para mim, eu morri para o mundo. Eu quero que os irmãos aceitem o desafio de hoje ir ao necrotério e coloquem 2 pessoas mortas ali e peçam para que eles dialoguem, batam um papo roxo, né? E ali abram o saco dos 2 e peçam, conversem. 2 pessoas mortas se comunicam. Se o mundo está morto para mim, pela cruz de Cristo, e eu estou morto para o mundo, pela cruz de Cristo, qual é a ligação? Qual é o envolvimento? Como haverá compatibilidade? Como haverá comunhão, coisas em comum? Não haverá. A conversão é isso. A conversão é morte. Pela cruz de Cristo. Quando Cristo morreu, eu morri com Ele, de um modo milagroso, sobrenatural, que só Deus faz.
Você e eu que estamos há 21 séculos depois de Cristo, quando você ouve o Evangelho, se arrepende e crê, naquele momento você é unido a Jesus Cristo na cruz do Calvário. É como se você estivesse lá, e é como se os soldados romanos pegassem você, colocassem você em cima do corpo de Cristo e pegassem um prego maior ainda e perfurasse você e perfurasse Cristo na cruz. Você é unido a Jesus Cristo na cruz. Morrer para o pecado, ressuscitar para uma nova vida. E batismo, circuncisão, ritos, cerimônias da religião não têm esse poder. O único poder para matar o nosso eu pecaminoso e matar o mundo pecaminoso é a cruz. E nós temos que exaltar a cruz. Ande com uma cruz no peito, uma cruz vazia. O símbolo da nossa fé é a cruz. Jesus Cristo crucificado, a cruz de Cristo. Exalte a cruz. Só o poder da cruz é que mata o nosso eu pecaminoso, para nós morrermos para o mundo. Então, se o mundo me chamar, eu estou morto. Mortos não ouvem. Eu não irei para o mundo, porque eu não ouvirei o convite do mundo. O mundo não me convida mais, o mundo está morto. Só a cruz de Cristo tem esse poder. E o que Paulo está dizendo nesta carta é: não voltem para as práticas religiosas de outrora, como meios de salvação. Nada disso pode salvar. Só Jesus Cristo crucificado, só a cruz de Cristo. Por isso ele declara: nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação. O que é que vale? O que é alguma coisa? Ser uma nova criatura, fazer parte da nova criação. E como isso se dá? Pelo novo nascimento, pela regeneração, pela ressurreição espiritual. Se você nasceu de novo, não deu tempo de batizar, não faz a menor falta. Não tomou a ceia, não faz a menor falta. Nada disso salva. Quem salva é Deus, é o poder regenerador do Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos convence que a justiça de Deus está revelada na cruz de Cristo e em Jesus Cristo crucificado. O que vale é ser uma nova criatura. Você pode ter 50 anos de igreja, os seus pais foram crentes e pastores e líderes, os seus avós também, os seus bisavós também, seus tataravós também. Você pode conseguir fazer uma genealogia e provar que você é descendente de Martinho Lutero e que toda a sua família que lhe antecedeu de grandes líderes. O que isso vale para salvar você? Nada. Isso não vale nada. 50 anos de igreja não vale nada. Batismo não vale nada. Ceia do Senhor não vale nada. Para a salvação, não salvam. Quem salva é Deus. O que tem valor é aquilo que salva. Agora, o batismo, a ceia do Senhor, tem a sua importância para expressar, para sinalizar, para simbolizar o que Deus fez em mim, a obra divina em mim, sinais exteriores que evidenciam uma obra interior e invisível, mas que se externa no caráter e na conduta. O que vale é o ser nova criação. Se você é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo caráter, uma nova conduta, uma nova vida, um novo procedimento, uma nova postura, é porque você nasceu de novo. E é isso que importa, é nascer de novo, é ser nova criatura para participar da nova criação, o novo céu e a nova terra. Não coloque sua esperança na religião. Não coloque sua esperança nas cerimônias
da religião que você participa, seja essa ou qualquer outra. Não confie em batismo em nada. Nada pode veicular a graça de Deus, nada que é material, nada que é externo, tem poder salvífico. Só Jesus Cristo salva, porque na cruz Ele morreu para pagar a pena dos nossos pecados. Portanto, arrependa-se dos seus pecados, confesse que Jesus Cristo salva, ponha toda a sua esperança nele e dê a Ele toda a honra e toda a glória, porque só a cruz de Cristo e Jesus Cristo crucificado tem esse poder. E se você já se diz cristão, e se esse mundo não está morto para você pela cruz de Cristo, tem alguma coisa errada. Se esse mundo ainda te atrai, tem alguma coisa errada. Reveja a sua vida com Deus. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e peça a Deus para que verdadeiramente, pela cruz de Cristo, o mundo esteja morto, totalmente morto. Peça a Deus para que você morra para o mundo, de modo que nem o mundo te atrai e nem você se sente atraído.